Boa noite, tudo bom? Marcos, e aí, Rafa, Boa tudo noite, jóia? tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Tô Ótimo. aqui me organizando. Vamos lá, o pessoal já vai estar chegando agora aqui. Sim, ó, e o Luiz, a Ju, Boa noite, Gustavo, sejam pessoal. bem-vindos. Nossa, que bom com vocês aqui. É, começar aí. E aí, foi bom o dia? Muito bom. Como diz alguém que eu conheço, alta performance. Que bom, Rafa. Foi um dia bem legal aqui. Olha aí a Juliana, lá da Itália, tá aqui conosco. Obrigada, viu, Pessoal de Ju? Londrina também. Hã? Bacana. Pessoal de Londrina. Olha só que bom. É. Olha, gente, muita gente bacana aqui. Com certeza. E ó, quem está aí já nos acompanhando, tudo, fiquem à vontade para fazer perguntas Isso. e colocando a interação. Eu não vou desligar, eu acho que é bem assim gostoso, importante, né, tá interagindo, que essa oportunidade aí de ter o Rafa aí tirando todas as dúvidas é um grande privilégio, né? Então, vamos aproveitar. Cara, junto com a Cecília, melhor ainda. Só vou aprender hoje, né, aqui. Nada, é uma troca. Vamos lá. Bom, então, pessoal, vou apresentar um pouco o Rafael, né? Para quem não o conhece, ele é meu irmão, então eu Negrini. sou um pouco suspeita, né, de falar o quanto eu admiro tudo, mas grande parte do sucesso profissional da nossa empresa, tudo deve a ele, que ele é extremamente qualificado, muito bem preparado, minucioso, detalhista e com muito conhecimento técnico e comportamental também para lidar com esses assuntos que são tão desafiadores, né? Dentro do ambiente de trabalho. Então, o Rafael, ele é especialista em arquitetura hospitalar pelo Einstein. Ele, né, é formado, né, primeiramente, né, em arquitetura pela UEL, né, Universidade Estadual de Londrina. Ele atua há mais de 10 anos na vigilância sanitária e também é um consultor especializado em projetos para a parte de vigilância sanitária, projetos, enfim, todos os projetos que envolvem a arquitetura de ambientes da área da saúde, seja hospital, clínica, consultório. Então, como ele tem assim uma formação muito boa, muito estudioso, fez vários cursos na área, né? Tem essa especialização lá hospitalar específica no Albert Einstein. Convidei hoje ele para vir trocar uma ideia, trazer a sua experiência e tudo sobre essa parte que é tão detalhista, tão assim, muitas vezes impeditiva para os donos das clínicas, hospitais e clínicas. E o Rafael ele tem uma leveza, um olhar muito amplo e sugeriu até de como gerar tudo isso para trazer oportunidades, né, para o negócio, para a clínica, para o hospital. Então, eu adorei, estou ansiosa também para ouvi-lo, Nossa, para aprender e proporcionar, né, essa interação, esse conhecimento para todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Então, muito obrigada, viu, Rafa, pelo aceite. obrigado. E fique à vontade aí em falar o que quiser. É uma honra ter uma apresentação dessa. Então, vamos lá. Seguinte, o que eu gosto de começar essa conversa e explicar para todo mundo, né? A gente tem essa crença, né, de que as normas são dificuldades, são barreiras impostas pelo governo, por outras entidades para dificultar, para criar alguma barreira, né? E isso não é verdade, tá? Elas são barreiras, são dificultadoras, etc., mas também geram muitas oportunidades. Quem está alinhado com as normas, quem consegue entender a regra do jogo, consegue jogar com muita leveza e transitar muito bem nesse cenário. Que esse é o ponto de virada que todo mundo precisa dar. As normas estão ali,
né? Como que a gente vai usar elas ao nosso favor? Como que a gente vai usar ela para promover, que é o grande salto? E eu gosto de começar isso daí, explicar isso, com um exemplo prático. E esse aconteceu hoje cedo. Eu fui acompanhar um grupo de empresários que estavam escolhendo um prédio para fazer um grande estabelecimento de atendimento de saúde, né? E eles já estavam cansados, eles já tinham corrido a cidade inteira, já tinham ido num monte de imóvel, já tinham visitado um monte de pessoas, e hoje eles chegaram nesse imóvel específico que foi o da manhã. Nós chegamos lá, o dono parecia mais especializado que eu. Ele já chegou lá, vocês podem ver que a gente tem uma rampa aqui na entrada e que a gente tem uns banheiros lá no fundo que são para PCD, para cadeirante. Ele foi falando de um jeito mais leve. Ele, observa que tem uma copinha, que aqui a gente já tem a parte da limpeza lá, né, que é o DML. Ele, não sei o que, os banheiros de funcionários estão aqui. Então, assim, ele já chegou mostrando tudo o que um prédio precisaria para ser alugado por um estabelecimento de saúde. E ele foi mostrando para o pessoal assim, naquele clima de tentando esconder a empolgação, sabe? Agora vai, sabe? E ele terminou assim, obrigado, né? O preço é esse daqui, não sei o que, se vocês quiserem me ligam, né? O cara virou as costas, o empresário que estava acompanhando ele, fecha que é esse aqui, a gente não vai achar outro. O financeiro que já estava do lado ficou desesperado, calma, não, vamos negociar. Ele, não, mas não vai achar outro, sabe? Então é assim, esse é um exemplo prático. Então, por exemplo, ele não é de saúde, ele é um investidor que resolveu fazer imóveis para saúde. Ele entendeu a regra do jogo, fez um prédio que casa perfeito, a ponto de um financeiro olhar e falar, não, vamos para cá que também é bom. Entendeu? A reforma é pequena, é bom de implantar. E o cara ainda muito esperto, ficava, tá vendo que o entreforro aqui tem 60 centímetros, se tiver que passar tal máquina. Então, assim, o cara ganhou a venda ali na hora. E é um corretor, um investidor, não é uma pessoa de saúde, né? Então, aí já começa um exemplo assim que não depende só de arquitetura, não depende só de tática empresarial, de refinos de empresa, é uma estratégia geral, né? E eu quero citar outros 3 exemplos aqui que ficam bem emblemáticos, daí de novo, ainda um pouco grandes, mas depois a gente vai para uma escalinha menor, tá? Primeiro aqui Então, assim, né, Rafa, eu achei bem legal isso, porque a gente, né, acompanha o mercado, dá esse tipo de consultoria, então você está falando que as pessoas que querem já ou ter ou alugar uma clínica, tem clínicas que querem alugar salas dentro. Você está dizendo que quando já está toda dentro da norma, aluga muito mais fácil e até pelo preço superior, né? incrivelmente mais fácil, com preço superior, a pessoa já entra num outro ritmo, mais disposta a investir, ela adere ao negócio, né? Ela fala, não, essa pessoa aqui tem o que eu preciso. Gera uma percepção muito interessante, né? E isso daí vai espalhar para tudo que a gente vai falar na live hoje. Legal. O outro exemplo que eu vou falar agora foi logo quando eu entrei na vigilância sanitária. Isso daí estamos falando de 10 anos atrás. Eu fiquei inseguro num projeto e pedi para me levarem para visitar, para conhecer outros, etc. Que era um hospital de olhos. E me levaram para um hospital aqui no interior de Goiás, que o pessoal estava querendo fazer uma coisa que os próprios fiscais falaram, não, isso daqui é do outro mundo. Que assim, eles tinham posto sinalização tátil em corrimão de escada, tinham posto assim, tudo o que era relativo à acessibilidade visual, né? E que não era tão cobrado na época. 10 anos atrás, realmente a legislação, a aplicação da legislação era mais branda, mais negligente nesse assunto. E entende assim, o pessoal teve a inteligência, a sensibilidade de perceber que o público tem baixa visão. Então, atender bem eles é dar uma infraestrutura para quem tem baixa visão. E eles conseguiram perceber isso daí e fizeram o que, na época, parecia um exagero. Hoje, eles são considerados um exemplo para o Estado, são um hospital de desempenho incrível, satisfação dos clientes é excelente. Então, eles viraram referência porque fizeram o básico, bem feito. Né? O que é um hospital de olhos se não tem a acessibilidade, se não tem um auxílio para uma pessoa com baixa visão?
Então, assim, entenderam a norma, transformaram isso daí num ponto de excelência. Fizeram o que deveriam fazer bem feito, voluntariamente, e se destacaram no mercado, são referência. Um outro que eu também vou dar de exemplo aqui foi um outro hospital, foi um pequeno hospital-dia. O pessoal, na época, ficou em dúvida se colocava uma autoclave de barreira, se fazia um investimento bem mais caro na central de material esterilizado. E, na época, falamos, olha, entende que são poucos R$ 1.000, né? Daria, assim, na proporção da obra, daria, tipo, 0,03, sabe? Era pífio. Lógico que é um montante caro, mas era pífio para o montante da obra. E eles puseram essa autoclave de barreira. Aí aconteceu o quê? Veio o Covid. Eles tinham um centro cirúrgico tão robusto, com uma CME tão bem aparelhada, que eles começaram a ceder essa CME para outros profissionais. E eles se posicionaram no mercado como um estabelecimento seguro. Eles têm mais do que o que a vigilância pede. E isso daí criou uma imagem de segurança para eles que eles vendem até hoje. E assim, se você for pensar em dinheiro, o que eles gastaram, nenhuma verba de marketing, nenhuma propaganda daria o retorno que eles tiveram. Então eles se posicionaram assim excelentes, sabe? Foi uma jogada muito inteligente no momento que eles ainda até desconheciam, né? Quem que ia imaginar pelo que a gente ia passar naquela época, né? E o outro exemplo que eu quero dar agora, que é o seguinte, então, Rafael, então sempre vamos botar tudo do bom e do melhor, né? O exemplo que eu vou dar agora é o seguinte, ele é um banco de leite. Ele foi feito assim à excelência. O banco de leite é quando você tem para captar leite de mulheres que vão doar leite, que vão, enfim, várias circunstâncias, mas só para deixar mais claro, pessoal. Ele foi feito à excelência, foi validado no Ministério da Saúde, ele é incrível tecnicamente. Só que ele teve uma baixa adesão. Por quê? Ele não é amigável para a mulher ir lá. O número de doadoras era muito baixo. Elas não tinham, não se sentiam à vontade de ir ao estabelecimento daquele e doar o leite delas. Ainda tinha cara de hospital, ainda era sisudo, não tinha humanização. E as mulheres que se dispunham a fazer ordenha, né, a doar o leite, elas se diziam constrangidas, que não gostavam muito, que ficavam meio retraídas. E o que o pessoal fez? Pequenas ações de ambientação. Começaram a fazer trabalhinhos comunitários, de colocar cartaz, adesivo, colocaram música nessa recepção, colocaram pequenas coisinhas ali que foram trazendo aconchego, que foram humanizando esse ambiente e trouxe essas pessoas para dentro do lugar. Então, assim, nasceu com excelência nas normas, mas sem atenção ao cliente. Teve que ser ajustado para quê? Dar atenção ao cliente. Então, entende que ali tem dois casos de sucesso, basicamente, que eu estou falando para vocês. Um, que a excelência veio da norma, e o outro, que a excelência não veio da norma, veio da estratégia de ambientação, da estratégia empresarial, de captação, de humanização. Então, é um equilíbrio, certo? Então, assim, fazer tudo na norma é ótimo, é vantajoso, mas só isso não garante um bom desempenho, né? Perfeito. É. E assim, Assim, a tua fala traz muitas reflexões mesmo, porque na prática, né, todo mundo que está aqui, de certa forma, ou teve uma experiência como cliente, ou é um profissional da área da saúde, né, ou está mais envolvido com a parte de arquitetura. E o que a gente vê é justamente isso, que a gente tem a entrave até colocaram aqui uma pergunta, isso, como que como seria o investimento mínimo para se colocar na infraestrutura aqui, né? Se tem uma porcentagem mínima para investir na infraestrutura. E pensando nesse equilíbrio, né, de você atender todas as normas e como isso, pelo que você disse, favorece a ao próprio negócio da locação, da venda e tudo para a área da saúde, reconhecido esse valor.
Para o cliente, transmite confiabilidade e segurança, né? Então, o cliente vê como um valor alto, que fala, poxa, são profissionais que se preocuparam em atender em todos os critérios da vigilância, quer dizer, um ambiente que eu posso confiar, que eu posso ter segurança ali, né? O outro aspecto que você falou tem que também, com tudo isso, ser humano, né? Fazer sentido ali, ser bonito, né, Rafa, também, porque às vezes, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Rafael, para quem não conhece ainda tão especificamente o trabalho dele, ele é o rei do custo-benefício. Assim, pensa num arquiteto que consegue dar a maior entrega possível com o menor custo possível de obra, porque ele tem esse olhar também de empresário, de negócio, não pode inviabilizar a realização do negócio, mas como todos esses critérios impactam e são favoráveis para a atuação, né, Rafa? Exatamente. E é assim, eu sempre digo uma coisa que é muito engraçada. A excelência, ela é invisível. Se você está excelente, ninguém percebe. Então, por exemplo, você vai num estabelecimento, numa clínica, ela é encantadora, ela funciona, etc. Aquilo ali passa batido. Você adora, mas não consegue explicar. E é sempre nisso que a gente vai focar. Porque pensa na seguinte maneira, então, vou fazer ambientação, então, vou me alinhar com biofilia, vou me alinhar com o que tem de mais moderno, neuroarquitetura, existem coisas muito, muito legais, mas isso talvez não seja tão acessível para todo mundo em todos os lugares, em todas as maneiras, então a gente tem que pensar em maneira simples. Por exemplo, sempre atenção ao que o cliente toca, atenção à ambientação, ao cuidado com a pessoa, com a recepção, com a dinâmica dos funcionários, com a acústica, enfim, é uma questão de fazer uma percepção de valor com coisas simples. Então, por exemplo, não se trata de uma poltrona caríssima numa recepção. Se você estiver trabalhando com pessoas obesas, você vai trabalhar com poltronas mais largas. Se você estiver trabalhando com idosos, você vai trabalhar com poltronas que têm um apoio no braço. Então, assim, você tem que ter essa leveza, essa inteligência. A pessoa vai achar a poltrona maravilhosa, não pelo tecido, pela estética, talvez até por isso. Mas existem aspectos fundamentais que estão ali, que ambientação não é então colocar um belo papel de parede, alguma coisa incrível. A ambientação é preparar, acalmar, entender a pessoa, criar um percurso, criar uma história, uma narrativa para tranquilizar a pessoa. Então, por exemplo, eu sou especialista em pessoas com fobia, que né, a gente estava num caso agora de uma ressonância. Então, não se trata de fazer ambientes super luxuosos, se trata de fazer protocolos que acalmem uma pessoa. E a ambientação entra com isso, mas aí é que entra o truque, aí é que entra a levada. Eu não preciso fazer alguma coisa fantástica, eu preciso fazer coisas que acalmem. Né? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhando. Então, é sempre trabalhar com o mínimo viável, porque estamos falando de uma coisa comercial. A arquitetura de área médica ela envelhece muito rápido. A gente não consegue fazer uma clínica para durar 10 anos. Uma clínica de 10 anos fica completamente defasada. A gente tem que fazer um espaço que seja modelado em pequenos espaços de tempo, né, em pequenos ajustes, que em 5 anos sofra uma transformação significativa, que em 10 anos seja reformulada, e fazer tudo isso de uma maneira que tenha custos alinhados com uma estratégia empresarial. Né? Isso que é importante. E aqui eu já puxo um ganchinho da pergunta que fizeram e com outro tema que eu queria falar, que é o seguinte. Quanto se gasta para investir? Tá? E o que eu vou puxar o gancho agora é o seguinte. Tenho que fazer o mínimo de norma? Então, são essas sempre duas questões que você vai fazer. Então, assim, fazer o mínimo da norma significa que você é minimamente bom. Ponto. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Eu sou um cirurgião plástico. A norma não vai me exigir fazer uma sala de curativos, certo? Não é obrigatório. Agora, Cecília, gestão empresarial. O que significa em faturamento uma clínica de cirurgia plástica ter uma sala de curativos?
não é radicalmente superior, isso não impacta assim, absurdamente no faturamento, né, no lucro da empresa. Então, assim, quanto se gasta para fazer uma infraestrutura? O custo de uma sala de curativo, se você colocar no papel, pode ser relativamente alto. Ah, você tem equipamentos ali, tem um rigor, mas empresarialmente falando, no desempenho, por exemplo, de um cirurgião plástico, isso se paga em pouquíssimo tempo, né? É uma questão empresarial aí de escolha. E também, né, Rafa, a gente refletir, não só, né, nessa parte, que perfeita a colocação, mas também de criar uma estrutura que não atenda todas as normas, porque às vezes você está lá na obra, você não aguenta mais a obra, você está tendo um monte de gasto, cada dia mais gasto, aí não, porque não foi aprovado isso, aquilo, fala, ah, vamos dar um jeitinho e acabar logo com isso. Mas aí não consegue a aprovação total e tudo, e aí fazer a reforma ou fazer o reparo posteriormente é muito mais caro, não fica às vezes tão bom estético, não favorece o negócio como plano de negócio, que nem se colocou muito bem. Então fica com aquela cara de gambiarra, né? A clínica nem foi inaugurada e já está com cara de reforma, né? Quer dizer, não deu nem os 10 anos que você falou, né, Rafa? E isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas falha na etapa do planejamento. Sim. Não é um demérito do arquiteto, um demérito do empresário. Às vezes é uma falta de consultoria, uma falta de assessoria para entender a ideia como um todo, né? Por exemplo, há tempos atrás, a gente gastou muito tempo mexendo com salas de cirurgia para fazer implante. Se você pegar pela norma, você consegue colocar numa sala relativamente... implante de cabelo, perdão. Você consegue colocar numa sala super pequena. A questão a equipe não consegue trabalhar. Gera um estresse tão grande, as pessoas ficam se trombando tanto, que dá tempos depois, a pessoa volta aqui pra gente falando, ó, a gente fez errado e agora eu preciso mexer, aí vai ver, tem que mexer no tamanho de uma sala. Então, assim, se estivesse em obra, seria assim um desvio de porcentagem de menos de 0,5%. Uma vez executado, é um problema para o resto da vida. Então, o planejamento, o desenvolvimento, o desenho dos serviços, o planejamento de como as coisas vão funcionar é importantíssimo. É aí que o projeto nasce, é aí que nasce o mínimo. Que, por exemplo, então, o que é uma sala boa? Quantas pessoas você trabalha? A tua equipe de anestesia é terceirizada? Quais são os seus protocolos? Qual é a tua frequência? Você opera quantas vezes no dia? Cede essa sala ou não? A gente tem um apanhado de informações ali para depois sentar com a parte empresarial e fazer um apanhado. Falar, ó, para fazer isso, te aumenta o sistema de ar tanto e você teria que ter um desempenho financeiro X, né? Então a gente consegue equalizar, por exemplo, então as coisas são caras, né? Mas fazer as coisas certas, na proporção certa, faz você economizar. Faz você já entrar dentro da norma com o que você precisa para trabalhar. Perfeito. Ô, Rafa, o Dr. Fábio Simão, obrigada pela presença aí na live. Tá perguntando aqui, né, que um KINAI Porte 2 é difícil conseguir? Devo te procurar em breve e não sabia que você trabalhava com isso. Olha só, amigo aí, tantos anos e não sabe. Que isso? Você é meu médico e não sabe isso, rapaz? Exatamente. Vamos lá. Ó, é o seguinte, é desafiador, certo? De novo, é proporcional. Então, por exemplo, para você conseguir fazer um centro cirúrgico ambulatorial, são muitas regras, e essas regras, se você perguntar, se você fizer uma pergunta aberta, vai te dar um problemão. Você falar, faço cirurgias. Aí você tá lascado. Você vai ter que colocar um ar caríssimo, vai ter que colocar piso condutivo, vai ter que colocar um monte de coisa. Ao explicar o tipo de anestesia, ao explicar o tipo de procedimento, às vezes ao limitar um procedimento ou outro, fica muito mais vantajoso e muito mais viável. Porque daí é a hora em que entro eu e a hora em que entra a Cecília também. Que daí, o que eu vou falar? Vou falar, ó, os custos são esses. Você precisaria desta infra. A Cecília vai desmontar a planilha e falar, olha, isso requer uma manutenção X, tá, né?
você teria que ter X cirurgias dia para pagar essa infraestrutura. Aí é a hora que eu sempre falo brincando que ou cresce ou murcha. Né? Que daí você fala, não. Então vamos fazer menos, eu continuo pagando o centro cirúrgico do hospital X. Então você consegue fazer exatamente o que você queria, com alguma concessão que é ligada a desempenho financeiro. Não tem nada a ver com vigilância sanitária. Não foi a vigilância que não deixou ou deixou. Você escolheu o que cabia dentro da norma, dentro da legalidade, aliado a desempenho financeiro. Entendeu? Então, essa é a escolha que você vai fazer. Então, entenda que de um tipo de anestésico para outro, tua classificação muda, tua exigência muda. Então, não quero ir para uma exigência maior. Diminui o procedimento que você vai fazer. É possível equalizar. Isso daí é um ponto fundamental. Perfeito, Rafa. Até a Karina, obrigada também, Karina, que bacana a sua participação. Ela escreveu aqui, ó. Passamos por isso, né, Cecília? Ficou excelente. Cumprimos perfeitamente com o KNAI. E o sucesso lá da clínica, né, foi assim, deu até um boom quando houve a troca de estrutura, que eles eram de uma estrutura bem mais enxuta e foram para uma clínica que permitia fazer todos os procedimentos, né, que eles se propõem atendendo às necessidades do KNAI. E o sucesso foi muito positivo, porque não só atenderam todas as necessidades da vigilância e tudo mais, mas criaram aquilo que você falou no seu exemplo, sabe, Rafa? É um ambiente muito bonito, muito acolhedor, que propicia o cliente entrar e falar: estou no lugar certo. Uhum. Ele é seguro, ele é confortável, ele, né, me atende em todas as minhas necessidades aqui. Aí depois, se a Karina permitir tudo, a gente fala até o nome da clínica, tal, que é uma referência nacional e internacional aqui em São José do Rio Preto, né? E ó, eu não quero perder a oportunidade de falar rapidinho, que é o seguinte. Então, esses são exemplos grandes, né? A gente está falando de coisas super legais. Mas e aí? Sou um novo entrante, acabei de montar minha clínica, tenho pouco dinheiro, minha infraestrutura, eu descobri que estava errado, o que eu faço? Né? É a hora em que a gente entra também com conhecimento de norma. Então, se você garantir segurança, no sentido de limpeza, controle de estoque, de protocolos mitigadores de risco, então, tipo, mas não vai dar para fazer tal fluxo. Coloque dentro da caixa X, lacrada de tal forma, levada por tal pessoa até tal lugar. Então, para tudo existe solução para ficar alinhado à norma. Não significa quebrar, derrubar a parede todas as horas, comprar equipamento caro. Às vezes, uma elaboração de um POP, de um processo operacional padrão, de um protocolo que traga mais segurança, já é o suficiente para você fechar acordos na vigilância sanitária, para você criar mitigadores de risco que te dão tranquilidade para trabalhar, captar dinheiro e fazer as alterações necessárias. E assim, entenda que higiene é o principal. Muitas vezes a pessoa, no desgaste do dia a dia, nas dificuldades financeiras do estabelecimento, acaba negligenciando isso. Resolveu isso, já é um mitigador incrível. Melhorou protocolos de atendimento de pessoal. Minha infraestrutura não é tão boa. Minha secretária pega e leva a pessoa até o local, ajuda ela a passar onde não tem rampa. Isso diminui queixas, diminui uma série de problemas. Então você consegue fazer pequenas correções com o que tem. Isso é um ponto que eu não poderia terminar a live sem falar de maneira alguma, porque incrivelmente isso é o que faz a diferença. Ter um equipamento lá de milhões não resolve se você não tiver protocolos muito bem definidos e se você não tiver pessoal bem treinado. Tá? Isso é o coração de qualquer coisa para atingir a norma, para atingir a excelência de arquitetura, de faturamento, enfim, de tudo que é necessário para um estabelecimento funcionar. Não, sucesso, né, Rafa? Eu adoro falar sobre esse assunto. Uhum. Os nossos clientes que estão aqui, se quiser pode até levantar a mãozinha para avisar quem sabe que toda consultoria que a gente inicia alinhando a parte física e estrutural do estabelecimento com o público-alvo que a gente deseja. Exato. Independente, né, Rafa? Que nem o Rafael falou, se a cadeira vai custar 20 mil reais ou se vai custar 200 reais, a parte da segurança
na área da saúde, não dá para abrir mão, né? Assim, saúde, não... saúde é segurança. A saúde é segurança, falou tudo, né, Rafa? Então, os ambientes que se propõem a fazer esse tipo de atendimento tem que estar, em primeira parte, em conformidade com todas as legislações vigentes, né? Todas as normas necessárias para que o seu cliente entenda que ali é um ambiente seguro, que ele pode colocar a vida dele, dos familiares deles, nas mãos de quem tem o cuidado, a minúcia de atender todas essas normas. Aí você já está trabalhando percepção de valor, posicionamento da marca, né? Que muitos ficam preocupados só com o Instagram, só com isso, e não esquece do fundamental que traz a confiabilidade dos clientes, que é a parte que o Rafael domina como ninguém, que é colocar todos os itens da norma, da vigilância em conformidade. O resto ajusta. Né? O Rafael, quando começa um projeto, nós dois juntos, né, Rafa? O Rafa pergunta assim, quanto que a gente pode investir? Não é sempre essa pergunta, Rafael? Qual é o investimento? Porque consegue fazer coisas geniais, o Rafael é um crânio nisso. Nossa. Com o que tem. Né? Você tem isso, tá bom. Né? Qual é o melhor que a gente vai entregar dentro do que se tem? Mas as normas, as regras, não pode ser opcional, não é luxo. Exatamente. Não é, Rafa? Porque assim, a percepção do cliente é que o ambiente está escuro. Coloca luz, ponto. Temos verba de R$2.000 para colocar luz, colocamos com R$2.000. Temos de 500, colocamos emergencial, colocamos emergencial. O importante é a percepção do cliente e corrigir um problema. Corrigir o problema, captou recurso, tranquilizou as queixas, aí sim a gente cria um plano para chegar à excelência. Sempre dessa forma. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas erram involuntariamente as coisas na vigilância sanitária e não sabem negociar as soluções. Chega lá e fala, mas agora vou ter que botar... Não é assim, sabe? Se você tem lá uma pia que tem um vazamento, alguma coisa, o pessoal precisa que você deixe higiênico, ponto. Ninguém está te pedindo para trocar revestimentos, fazer grandes reformas, etc. Se você conseguir trazer aquilo ali, então é a hora que a gente entra. Então fala, opa, então vamos passar ali um produto para reconstituir o reboco, vamos passar uma tinta epóxi. Resolveu, sabe? Com custo e obra de final de semana. Então, a gente tem que ter essa objetividade. E o ponto que a gente se destaca, que é literalmente fazer essa transição de norma e de empresário. Eu, por ter ficado tanto tempo nos dois lados, eu hoje consigo transitar muito bem entre eles. Então, eu consigo oferecer para a vigilância os argumentos que eles precisam e para o cliente os argumentos que ele precisa. Então, não é uma briga de objeções, não é um tentando convencer o outro. Eu vou chegar para a vigilância e vou falar, olha, essa pessoa tem esta capacidade, dessa forma, isso é suficiente para vocês? Aí eles vão entender, vão dar um ajuste, alguma coisa, e para o empresário eu vou falar, a lógica do pedido que está sendo feita para você é essa. Você tem que atingir isso, isso. Isso te parece razoável? Para a gente chegar numa solução que contemple os dois. Estendendo um pouquinho, uma das piores frases que eu ouvi até hoje, que eu peguei e fiquei refletindo uns 2 dias, falei, será que algum dia eu já pensei assim? Foi uma pessoa que chegou lá na vigilância, né, e falou o seguinte, eu faço de um jeito que não fica nem na norma e nem no jeito que o cliente pediu. Aí eu parei e pensei, falei, uai, que porcaria é essa? Não resolve nenhum nem outro. Né? Exatamente, tem que ser na norma e do jeito que o cliente pediu. A nossa função como profissional é encontrar um meio para isso. Né? E a gente está aqui com experiência, com anos de traquejo, conhecendo muita gente da saúde, conhecendo muita gente da parte regulatória, para tentar resolver isso com leveza, objetividade e alinhado ao mercado. Tá? O recado que eu quero deixar é que, assim, entende que norma não é um impedimento, norma é para garantir um mínimo de desempenho. Se você atinge aquilo ali com excelência, você já está em outro patamar. Né? Você já se torna referência. A Cecília falou do Instagram. Hoje a gente é um mini-channel, a gente está em todos os canais. A pessoa tem uma impressão incrível de você no Instagram
e chega na clínica tem uma percepção diferente. Ela fala, uai, tirou o filtro? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter a mesma linguagem consistente em todos os canais. Isso não se refere à recepção, isso não se refere a bastidor. O bastidor vai para frente. Né? Isso que deixa um ambiente seguro, um ambiente vendável, um ambiente recomendável. Né? Perfeito. E né, a Karina aí colocou tudo, e a Karina, por exemplo, ali, ela é enfermeira e ela teve um papel decisivo, né, no atendimento das normas. Então, quando a gente pensa numa clínica, num consultório, num hospital, precisa, né, Rafa, da visão e da responsabilidade de toda a equipe, porque é a equipe que vai estar lá no dia a dia e eles sabem a importância de ter tudo isso para o bom funcionamento, fluxo, agilidade, né, a rapidez. Então, além de todos esses aspectos, também tem o do próprio processo, do fluxo do atendimento, né? Que a Karina soube lidar tão bem lá, que fez com tanta maestria isso. Por quê? Porque se não temos alguém internamente também que saiba, competente para entender qual o benefício dessas normas, a pessoa acha que não tem necessidade. Né? Então, vai também da competência técnica da própria equipe em saber utilizar essas normas em favor do fluxo e da segurança dos pacientes, né, Rafa? Perfeito, é isso mesmo. Cê. E assim, eu tive uma oportunidade ímpar, que é estar dentro do sistema da vigilância sanitária. Sim. E lá eu tinha à minha disposição todos os profissionais de todas as áreas para me explicar o que eu quisesse. Então, às vezes, eu falava, olha, isso daqui não me faz muito sentido. Eles falam, você sabia que o lixo vai ser jogado de tal forma, que para lá, a pessoa pode acontecer. Nunca imaginei isso. Então, assim, o olhar do usuário, o olhar do especialista, junto com a equipe estratégica, junto com o arquiteto, que é o que faz a diferença. Aí sim a norma faz algum sentido. Daí você fala, então tudo isso foi feito para coibir esse comportamento? Então, se eu alegar que eu não tenho esse comportamento, então essa exigência não se aplica a mim? Mas é isso aí, então ponto. Então, assim, então, às vezes você mostra um protocolo de excelência e te cai uma série de exigências. Né? E é nisso que a equipe contribui, é nisso que a equipe está alinhada. Então, equipe é fundamental. Nós, arquitetos, especialistas em saúde, os consultores, temos papéis incríveis, mas a contribuição que eles trazem e os ajustes que a gente faz, as formas de repensar, de reimaginar as coisas, que é o que gera assim, grandes saltos de qualidade. E tudo assim, voluntário. Ninguém conosco segue as normas a contragosto. Fala assim, olha, saquei, parece interessante fazer isso. Não era bem o que eu estava pensando, mas eu comecei a entender, eu vi que isso daqui pode me fazer até economizar material. Então, você vai sacando pequenas coisas ali que fazem sentido no dia a dia. Perfeito. Sabe, tem duas frases que eu gostei muito. Uma é do engenheiro Adolfo, que escreveu assim, que, né, eu não lembro, vou voltar aqui para ler certinho, ficou tão bem escrito, eu adorei a frase, que a melhor economia que a gente tem é fazer tudo muito certo. Exatamente. Né? Assim, algo nesse sentido, adorei essa frase. E também aqui que falou que outra grande, né, o melhor custo-benefício de uma obra é um profissional qualificado. E é verdade, porque às vezes a gente quer economizar e depois gasta muito mais em uma estrutura, em gambiarras, do que se tivesse feito desde o início tudo muito certo, muito bem organizado, né? Então, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando com o Rafael, né, Vamos Rafa? fazer outras, vamos lá. Que até tô com saudade dele, inclusive. Já um pouquinho. E quero colocar aí à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação agora nesse momento, os finais da nossa live. Que pena, né? Mas já fica aqui o convite.
Sempre que você quiser voltar, tá compartilhando mais o seu conhecimento, suas dicas, Rafa, são muito valiosas, sabe? Todo mundo que está aqui, tenho certeza, já passou ou passa por alguma dificuldade em ajuste, em normas. A gente não conhece todas as normas. Tem que ser um profissional muito bem qualificado realmente para entender de tudo isso. É difícil, não é fácil, né? Não sei se quem está aí concorda comigo, mas muito obrigada pela sua contribuição até aqui. Eu que agradeço. Né, os que quiserem seguir o Rafael, tudo, ele sempre vai também colocando algumas dicas. Tem umas que eu olho até hoje lá no Instagram dele para lembrar. E volte sempre que você quiser, tá? Aqui, Rafa, teve um participante, cumprindo as exigências da norma da vigilância sanitária, é válido pensar em certificações que monitoram a qualidade e continuidade nos processos, Muito. como ISO 9001 ou 2000, por exemplo? Extremamente vantajoso, porque é o seguinte, isso vai abrir... primeira coisa, vamos falar da seguinte maneira, dizer que tem ISO 9001 parece um lastro incrível, né? Que é uma etapa importante, mas já as pessoas falam, nossa, ISO, né? A gente, por exemplo, tem certificação ONA, tem uma série de certificações ambientais, que é um assunto muito em voga, muito importante, muito relevante, e isso, assim, traz alinhamento de equipe, porque para conseguir essas certificações é um processo difícil, você precisa repensar processos, então envolve a diretoria, envolve os funcionários, só tem ganho. Sim. E uma equipe que entra numa certificação não sai igual, ela sai incrivelmente superior. Por exemplo, se você for fazer uma ONA, uma certificação de hospital, você entra um estabelecimento e sai outro. Você é obrigado a revisar todos os seus processos. E isso daí traz muitas vantagens de faturamento, agilidade, satisfação de pessoal, satisfação de atendimento, facilidade para pegar alguns tipos de financiamentos, programas. Então, só tem vantagem. Lógico que é assim, no turbilhão do dia a dia, parar e falar, opa, vamos fazer uma certificação de processo, é muito difícil. Mas isso implantado com calma, no momento oportuno, com assessoria, é extremamente vantajoso. Ninguém sai igual de uma certificação igual essa. Perfeito, Rafa, muito bom. Queria agradecer, então, a todos os participantes, a doutora Daniela Gaspar, que estava aí também, todos, né? A doutora Lidiane, enfim, todo mundo que estava aqui, muito obrigada pela participação. E vou deixar a live salva no meu Instagram, lá no Reels. E amanhã tem outra live, amanhã de reforma tributária, que é um assunto também muito, muito importante para esse momento, tá? Então, aguardo também todos vocês amanhã. Rafa, muito obrigada pela participação. Você é sempre tão incrível, tão leve, né? Tão gostoso falar de um assunto tão difícil. Então, você torna tudo melhor. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Quem quiser, se eu não respondi alguma pergunta, manda para mim no direct que eu respondo. Ótimo, Rafa, boa. Então, valeu. Obrigado. Beijo, gente. Beijo, até mais. Até a próxima. Até.